Olá, amadores da educação física, olá, amadores do conhecimento. Eu sou Luiz Gustavo Boita e hoje nós vamos fazer mais uma aula de hidroginástica e populações de risco. Hoje nós iríamos trabalhar com o professor Bruno Green, mas infelizmente ele teve um probleminha de saúde com a esposa e então, como nós somos profissionais, nós precisamos ser dedicados, precisamos desafios e para enfrentar esse desafio de hoje eu chamei minha amiga Karine, que vai fazer a parte do Bruno, professor Bruno. Infelizmente ele não conseguiu estar aqui conosco. E claro, minha amiga Karine aceitou esse desafio e está aí conosco para a gente trabalhar junto. O bom é que a nossa profissão sempre ela é designada, né, como nós somos os portadores de levar, né, a terminar essa característica de garra, de persistência é sempre nossa, né? Então, haja o que houver, nós vamos estar sempre aí tentando fazer o nosso melhor, né? Fazer para com que traga, né, conhecimento, que é a base de tudo, para todos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a hidroginástica, populações de risco. Nós queremos abordar um pouquinho mais sobre populações idosas. Essa população idosa ela tem cada vez mais, né, trabalhado e ido em direção à saúde, né? E hoje está aí a minha amiga Karine para a gente entrar abordar um pouquinho as características da hidroginástica e essas populações idosas que nós vamos trabalhar. Beleza, Karine? Oi, tá me ouvindo bem? Perfeitamente bem. Que bom. Tá, tô só abaixando aqui, que eu fui pegar um pouquinho de surpresa, um pouquinho só. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas beleza aí. Hoje a gente vai tratar um pouquinho, vou passar um pouquinho o nosso roteiro de hoje, então. A gente vai explicar um pouquinho o que é a ginástica, a hidroginástica, tá? O que ela compreende, desde quando que nós trabalhamos com a hidroginástica, tá? Vamos trabalhar o conceito, definição, os princípios que englobam o desenvolvimento da hidroginástica, tá? Que é as alterações fisiológicas, bioquímicas, biomecânicas, tá? Vamos trabalhar um pouquinho essa característica, né, de por que os idosos procuram a hidroginástica, que eu acho que é um ponto importante para quem está nos assistindo, né? Quem tem um idoso em casa, que tem um avô, quem quer levar, né, essa população para fazer uma atividade física, para ter um pouquinho mais de um bem-estar, né, de saúde, tanto saúde, bem-estar físico, mental, para a gente levar para essa população. A gente vai abordar um pouco, eu tenho um artigo sobre coordenação motora fina e propriocepção. Nós vamos abordar um pouquinho sobre esse assunto. A gente ia abordar com o professor Bruno, ele tinha uma estratégia excelente. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa abordagem. Vamos falar um pouquinho sobre as músicas que compreende na ginástica, na hidroginástica, tá? E vamos trabalhar aí, vamos para cima. Beleza, pessoal? Primeiramente, a hidroginástica ela compreende a história dela desde 460 a.C. Já desde a Roma Antiga, as populações ali já trabalhavam com hidroterapia, com essa questão de imersão ao meio aquático, principalmente para reabilitação de pessoas com ferimentos, e então isso já foi se desenvolvendo com o tempo. A princípio, eram chamadas de casas de banho, que era um ambiente quente e as águas eram mornas, ou seja, geladas. Então, eles trabalhavam com essa troca de imersão de temperatura. E a gente vai compreender um pouquinho, principalmente na fisiologia e na bioquímica, que o indivíduo dentro da água quente e da água gelada são duas características bem diferentes
na fisiologia, beleza? E mais para adiante, né, foi se passando a imersão da hidroterapia pós a Segunda Guerra Mundial foi muito mais trazida para a reabilitação dos fuzileiros que voltavam da guerra, né, e trabalhavam com a hidroginástica. Aí começou a se popularizar mais a hidroginástica. Hoje, a temperatura ideal para a gente trabalhar com a hidroginástica, ela seria uma temperatura de 29 graus centígrados e 31 graus centígrados. Ela tem que ser uma temperatura mais ambiente, para o corpo ali ele vai ter um gasto calórico, né? Percebam, sempre quando um indivíduo está fora da água, ele tem um gasto calórico para aquecer o corpo. Esse indivíduo imerso em águas, ele vai ter um gasto calórico 25% a mais. Ele necessita de um trabalho corporal a mais para exercer essa função. Beleza? A gente vai trabalhar um pouquinho ali dessa parte na parte da fisiologia. Beleza? Karine, queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a questão do trabalhar, a perspectiva do mercado hoje. O que você acha da perspectiva, o que o mercado está trazendo para nós da profissão de educação física? Bom, eu já trabalhei um tempinho na área, na verdade, então a perspectiva... Inclusive, ela foi aluna, ela trabalhava de assessoria com o nosso professor Bruno. Ou seja, ela era estagiária do professor Bruno. Tem um pezinho lá junto com ele. Aprendi muito com ele, com as meninas também, com a Maiara, com a Deise, com a Paty, com as meninas. E é uma experiência muito rica, é uma experiência única. Posso dizer assim que eu tive uma ótima orientação, profissionais incríveis, e é isso que faz a gente ser o profissional que a gente vai ser futuramente, né? Credenciado, né? Porque Sim, tudo tem que ser nas regras certinhas, né? E basicamente assim, o índice, né, populacional é de que aumentem pessoas idosas, né? E geralmente quem procura a hidroginástica são pessoas de terceira idade, tem toda uma questão de socialização, de saúde. A gente estudou um artigo, né, Luiz, na última reunião que a gente fez, e a maior parte da população que procura a hidroginástica são idosos, e é porque o médico faz indicação. Isso aqui no Brasil, porque lá fora é totalmente diferente. Então, o índice populacional, né, brasileiro é que aumenta o número de idosos. Então, é o mercado assim, que se você se especializar, se você tiver um engajamento com a área, se você gostar disso, as portas sempre vão estar abertas. E não só em relação aos idosos também, né? Muitas pessoas procuram a hidro por uma questão médica mesmo, né? Tem a relação do impacto, toda a relação corporal, que às vezes exige essa limitação, né? E também para quem gosta do meio aquático, gestantes também. Então, é uma porta, assim, é um mercado muito bom para você se especializar na questão também, tipo, são aulas coletivas, né? Dá para ter uma aula individual também, lógico, mas personal, no caso, mas eu vejo que a essência da hidro é essa parte mais social também, porque o idoso ele necessita muito dessa social. O índice psicossocial, né, para idoso, né, o desenvolvimento do idoso a partir da velhice, né, ele vai caindo, né, as perspectivas de locomoção, perspectiva de propriocepção. Então, esse idoso, ele necessita de um engajamento, né? Por isso que eu falei, por mais que você não seja hoje idoso, mas você vai conhecer um idoso. Então, a indicação para esse trabalho com a hidroginástica é de excelente qualidade. A gente vai colocar, né, ali os benefícios daqui a pouco, né? Principalmente na parte fisiológica, eles são inúmeros, né? Então, a perspectiva de crescimento desse mercado de trabalho
para a hidroginástica é muito grande. Temos dados hoje da Associação Brasileira que dizem que até 2025 a população idosa vai crescer 75% até 2025. Ou seja, tem muito campo para se trabalhar aí. Na outra live que eu fiz com a Maria Cecília, eu trouxe alguns dados, né, que infelizmente mostram uma realidade um pouquinho diferente, que é que somente 15 a 17% de academias hoje no Brasil possuem uma piscina. Então isso traz também, né, um certo a desejar, mas ainda um campo a muito se crescer. Perfeito? Então quem quiser escolher essa área da hidroginástica é excelente. Hoje nós vamos trabalhar só com o idoso, mas tem gestantes, tem trabalho com crianças, próprio trabalho com a natação, são trabalhos, né, que se assimilam com a prática da fisiologia que nós vamos falar um pouquinho agora, tá? Beleza? Então, princípios importantes do desenvolvimento da hidroginástica. As alterações fisiológicas, biomecânicas em indivíduos praticantes de exercícios de hidroginástica. Eu vou deixar esse trabalho linkado na descrição depois. Quem quiser pode baixar. É uma monografia de um doutorado, tá? É um excelente trabalho. Ele vai enumerar todas essas partes fisiológicas e biomecânicas, tá? Primeiro, a gente tem que entender que a pressão hidrostática na piscina ela é diferente do indivíduo fora dela. O que é a pressão hidrostática? É a força compressiva exercida no corpo quando imerso na água, ou seja, essa pressão que o corpo está sendo exercido dentro da água, a pressão da água que exerce sobre o corpo, perfeito? Uma das influências iniciais é o mecanismo nos músculos respiratórios, tá? Pulmão, parte toda cardiovascular. Você tem que entender que quando o indivíduo entra na água, toda essa compreensão fisiológica vai mudar instantaneamente com o indivíduo dentro da água. Isso é muito interessante. A gente tem que perceber que o corpo humano ele é uma ferramenta inteligentíssima. Ele é uma criação que eu posso dizer assim, ó, só um criador magnífico para ter feito ser humano. Maravilhoso. Então, inicialmente, a capacidade vital vai baixar, o volume residual vai baixar também, capacidade e reserva respiratória também vai baixar, ou seja, o que é essa capacidade residual respiratória? O indivíduo vai começar a ficar mais ofegante, ó. Ele recebe essa pressão hidrostática toda na região torácica, né? Isso a gente está falando quando a água é submergida até a linha do queixo, perfeito? Resistência a fluxo pulmonar, ou seja, essa resistência vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Como eu falei, essa pressão hidrostática na caixa torácica vai influenciar que haja uma pressão, né, nessa toda essa caixa torácica, perfeito? Efeitos hidrostáticos nos rins. Isso é muito importante a gente lembrar, tá bom? Porque esse efeito nos rins, ele é duplamente invertido do que acontece com o indivíduo praticando uma atividade fora da água, tá? O que vai acontecer? Diurese, fluxo sanguíneo renal. Fluxo sanguíneo renal vai aumentar, diferentemente de um indivíduo fora da água, que vai diminuir, porque ele tem que mandar sangue mais para as extremidades dos músculos que estão sendo trabalhados. O indivíduo dentro da água, então vai fazer o contrário, o fluxo sanguíneo renal vai aumentar. Hormônios antidiuréticos vai diminuir. A gente já vai explicar o porquê disso. Isso é uma coisa muito legal, eu acho muito bacana isso. A liberação de prostaglandinas. O que são essas prostaglandinas? Isso que é mais interessante, né, da fisiologia. Ó, prostaglandinas são sinais químicos celulares lipídicos similares a hormônios. Entenda,
São sinais lipídicos semelhantes a hormônios. São lipídicos, mas não são hormonais. Porém, eles não entram na corrente sanguínea. Eles ficam totalmente atuando apenas na própria célula que estão vazias. Perfeito? Então, o que vai acontecer com tudo isso? Você vai entender agora. A secreção de urina vai aumentar. Então, esse indivíduo que entra na piscina, por isso que às vezes vai escutar a seguinte forma, assim, ó. Ah, o senhor já foi no banheiro antes da ir na hidro? Aí vai falar, não sei, não fui. Não é para fazer xixi na hidro, tá? Beleza? E isso acontece por todos esses mecanismos que acabei de abordar, tá? Beleza? Segunda coisa, aí vai acontecer o oposto. A parte natriurese vai acontecer. Peptídeo natriurese atrial, ou seja, esses peptídeos atriais vão que são eles? Vou explicar melhor. É o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nossa, mas o que é isso? Não sei. Não, brincadeira, eu sei. Bom, você bem... O mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, ele nada mais é que um mecanismo isopressórico, ou seja, ele vai controlar a pressão cardíaca, pressão desse indivíduo. Por isso que você ouve muito falar que pessoas que são hipertensas são indicadas a fazer a hidroginástica. Isso é muito interessante, tá? É uma boa atividade física para quem é hipertenso. Já tem uma idade mais avançada, não pode fazer atividades de locomoção rápida. A hidroginástica é um excelente trabalho para quem é hipertenso. Atividade nervosa simpática vai baixar. Mas eu não terminei de responder o porquê da renina-angiotensina-aldosterona. Lembrando, ela vai fazer com que a renina-angiotensina quando você está fora do ambiente aquático, ela serve da seguinte forma. Ela vai segurar os resíduos sudorésicos, né? Ou seja, você não vai mais suar. Não, você vai suar, desculpa. Vai suar muito mais, tá? E não vai fazer urina. Por que isso? Isso é o indivíduo fora da água. Porque o sistema vai segurar, captar o sódio e vai soltar o mecanismo da ECA, né? Que seria o inibidor de angiotensina, tá? A parte simpática vai tratar da seguinte, por exemplo, o intestino não vai funcionar naquele momento e só vai colocar mais sanguíneos no rim, perfeito? Por isso que daí o indivíduo ela não vai ter uma secreção de sódio, entendeu? Então é por isso que vai diminuir, vai aumentar para ele ter a urina, perfeito? Sistema cardiovascular, eu acho que hoje a gente pode apontar da seguinte maneira. São 4 fatores. A pressão arterial, frequência cardíaca, o débito cardíaco e o volume sistólico. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo que está dentro do ambiente aquático, o débito cardíaco vai ser maior. Ele precisa ter uma resposta sanguínea maior. Ou seja, as artérias que saem do coração, elas vão se expandir. Eu preciso de um volume sanguíneo maior. O débito sanguíneo é isso. É o tanto de sangue que sai por minuto dentro do seu coração. É o quanto que ele consegue armazenar e ejetar. Quando a gente fala em volume sistólico, é exatamente isso. É o coração dando a essa ejeção sistólica a mais. Ou seja, o volume sistólico ou o volume
volume sistólico de ejeção e volume bombeado pelo ventrículo cardíaco esquerdo no por batimento. Lembra? Sistólico vai empurrar o sangue, diastólico vai puxar o sangue. É o retorno venoso, perfeito? A frequência cardíaca é a velocidade do ciclo cardíaco medido pelo número de contrações por minuto e ela pode variar de acordo com as necessidades físicas do organismo, incluindo a necessidade de absorção de oxigênio e ejeção de gás. Lembra que eu falei que a capacidade residual do pulmão vai ser menor? Ou seja, eu vou ter que respirar mais vezes. Fazendo com isso, eu vou ter que ter a permuta de gases muito mais rápida. Por isso, desse aumento da frequência, essa frequência cardíaca vai ser alterada. Perfeito? E a pressão arterial, né? É como eu acabei de falar. Pressão arterial é exercida pelo sangue contra para a rede arterial. A pressão arterial também é todo o sistema circulatório. Encontra-se normalmente um pouco acima da pressão atmosférica, tá? Sendo a diferença de pressão responsável por manter as artérias e demais vasos não colapsados. O que é isso? Se a minha artéria está em vasoconstrição, é como se fosse uma mangueira, calibre pequeno, e eu quero injetar muita água por essa mangueira. Se ela não for elástica e conseguir, né, absorver toda essa água, fazer fluir, eu vou ter a mesma pressão. Agora, se ela é vasoconstricida, o que vai acontecer? Esse sangue não vai conseguir ejetar. O coração não vai conseguir fazer passar esse sangue. E eu vou ter uma pressão arterial acima. Então, entendo, não é a diastólica que é a ruim, mas sim a sistólica. Se eu não cuidar disso, por isso que a atividade física é tão importante. E por isso que a hidroginástica ela é importante para esses indivíduos. Ela vai fazer com que esse mecanismo hidrostático, isopressórico, trabalhe a meu favor e não desgastando esse indivíduo. Espero que tenha ficado um pouquinho bem abordado, tá? Talvez para frente a gente possa fazer um vídeo só sobre esse mecanismo angiotensina-aldosterona. Eu acho que é bem válido. O que você acha, Karina? Colocar ela no paredão. Eu acho que é super válido. Até para às vezes, eu acho que da forma mais simples, de repente, se a gente conseguir organizar de uma forma mais... porque a gente fala, para a gente pode ser compreensível, mas não é uma coisa difícil, absurda, mas para algumas pessoas pode ser algo um pouquinho mais... a compreensão pode ser um pouquinho mais limitada, né? Então, eu quero colocar assim, ó, para você que está terminando, está fazendo educação física, pensa em fazer uma educação física para prescrever atividade para alguém, entenda, esse mecanismo, angiotensina-aldosterona, é um mecanismo que você vai usar sempre. Você vai ter que entender essa fisiologia para poder trabalhar com o seu aluno. Então, o mais básico possível que possa entender é o necessário. Beleza? Mecanismo biomecânico. O que você pode me falar sobre isso, Karine? Lembrando, o indivíduo que vai entrar na água, ele escolhe entrar na água porque é muito mais fácil, né, de trabalhar. Ou seja, a biomecânica exercida por esse indivíduo vai ser muito mais fácil dentro da água do que fora. Não é isso? Tem toda a questão da propulsão, né? Quando a gente trabalha com as crianças, a gente sempre vai por etapas, né? E tem toda uma questão de individualidade também, né? Biológica, né? As limitações que cada indivíduo tem, né? Às vezes as pessoas já chegam lá com a limitação e já chegam e falam para você. E é sempre importante a gente lembrar que existe a anamnese, né?
que a gente sempre precisa fazer uma Sim, anamnese de aluno, a gente sempre precisa saber mais do que às vezes é necessário, porque todo cuidado é pouco, principalmente com esse público, né? Que no caso são os idosos. Eles são bem agitadinhos às vezes, então vai descer a escada, vai subir, tem que sempre estar tomando cuidado, porque tem toda uma questão de resistência, de articulação, de musculatura. Então, a biomecânica, ela tem que sempre, nós como profissionais, temos sempre que respeitar a biomecânica de cada indivíduo, né? Às vezes, para a gente, o movimento é tão simples e para eles, às vezes, é algo que para eles já é uma conquista, fazer algum movimento, realizar a questão da coordenação motora fina, né? Então, sim, esse, perfeito. esse público, ele exige que a gente tenha consciência disso, né? E acho que é muito válido eu repetir novamente, para quem está escutando nós. Não existe uma receita de bolo. Cada indivíduo, cada pessoa é uma diferente da outra, né? E nós temos que abordar ela de maneiras diferentes. Temos que, né? Eu acho que é o mais importante, né? Estar embasado na literatura e buscar conhecimento todo o tempo, sempre se renovando para trazer coisas melhores para o mercado, né? A gente não pode deixar estacionar e os outros que passem por cima da gente, né? E tem aquele Nós, também, né, Luiz, que não vale, não adianta você ter a teoria se você não tiver a prática também, né? E vice-versa, uma caminha junto, perfeito. né? Só as duas andam de mão dada, né? Teoria e prática andam de mão dada. Hidroginástica e idosos, por que eles praticam? Esse artigo que foi proposto pela Universidade de Santa Catarina, ele traz algumas ideias do porquê essa atividade é tão utilizada por idosos. Essa pesquisa foi realizada aqui no Brasil e nos Estados Unidos. A Karine até abordou um pouquinho no início ali. A gente entender que o nosso país, por aquela questão que eu falei para você, primeiro, só vou buscar, né, atendimento médico quando estou doente, né? Infelizmente, eu acho que, né, nossos avós agora estão um pouquinho diferentes, né? Mas a maioria das pessoas só busca um médico quando está doente. Atividade física, falar, não, eu caminho um pouquinho e tá bom. Entender uma coisa, atividade física e exercício físico são duas coisas muito diferentes, tá? Atividade física, eu posso estar varrendo a minha casa e vai ser uma atividade física. Agora, exercício é uma coisa programada, periodizada, com o intuito de melhorar. Eu creio que eu fui bem específico nessa questão, né, Karine? Sim, a diferença entre a atividade e o exercício físico, né? Beleza. Então, esse artigo ele traz para nós que aqui no Brasil, todas as pessoas que procuram uma atividade física de hidroginástica, os idosos, eles são encaminhados pelo próprio médico. E já lá fora, nos Estados Unidos, as pessoas procuram por bem-estar mesmo, pela qualidade de vida. Acho que é bom a gente inteirar o nosso espectador aqui que, além da atividade física, ela traz um bem-estar físico, mental, a socialização desses indivíduos, né, principalmente nessa chamada terceira idade, ela é muito importante, né? Ela reduz índices de suicídio, ela reduz índice de mortalidade. Então, o que aponta esse artigo? Ele apontou que a prática entre esses idosos, ela é super benéfica, né? Então, você que está nos assistindo agora, está nos escutando, tem seu avô, tem seu vizinho, procura levar ele numa atividade física, seja ela qual for, seja no famoso estica velho que falam, no Pilates. Tem outro artigo que eu estava lendo nessa semana, atividades como Pilates são procuradas por idosos, principalmente nos que são nessas atividades que são perto de sua casa. Entenda, o idoso ele vai querer ir sozinho, ele vai querer fazer essa atividade, ele vai querer promover tudo isso
mas ele quer se sentir livre, né? Então, se você vai procurar algo assim para um idoso, procura colocar ele perto da casa dele, num lugar onde ele não tenha que se locomover muito, até porque as nossas ruas, né, não são tão adequadas para esses indivíduos, né, Karine? É, a questão da independência deles, né? Porque eles, né, eles gostam de fazer tudo muito sozinhos, eles gostam de mostrar que eles conseguem, e essa questão, tem uma questão toda financeira também, né? Tem Bem, a questão financeira, eu acho que influencia bastante, né? Porque se a gente for analisar, muita gente gostaria de fazer, gostaria de ser mais ativo, mas uma das limitações que eu vejo aqui, não só em Curitiba, enfim, mas a limitação ao público, né? A limitação que tem, quando tem, às vezes não tem a estrutura correta. Então, isso dá uma limitação perfeito. maior. E lá fora é outro mundo, né? Aqui não tem nem comparação, é tudo uma burocracia muito grande, a dificuldade que eles têm de se locomover para chegar até o local, né? Então, N fatores influenciam, né? E eu acho que isso são coisas que a gente tem que analisar de uma forma geral, porque quando um idoso ele tem alguém por ele, que leve ele, e que exista uma condição financeira bacana, é lógico que facilita, é lógico que as coisas podem ser diferentes. Agora, e se não tem alguém que ajude, que cuide, que leve, que busque e que, né, exista a condição financeira para pagar um clube para praticar, e não é todo lugar que tem essa acessibilidade também, porque muitos lugares, às vezes, tem limitações também. Então, eu acho que isso também, a questão financeira, de certa forma, tem que ser um pouco analisada, né? Olha, eu acho muito bem a gente abordar outro aspecto também, o profissional que está por trás disso, né? Olha, veja a Karine, quantos anos tem mesmo, Karine? Eu 23, 2. 23 anos. São 10 anos de diferença, eu tenho 33. Karine, com esse pensamento, ela traz uma abordagem para a gente ter um cuidado com esse idoso, né? Nós temos que ter essa condição mental, né? Principalmente para entender, se pôr no lugar desse idoso, né? Saber que além das dificuldades, nós precisamos atendê-lo bem. Até é a nossa próxima pergunta. Como funciona a abordagem com esse idoso? Como que a gente vai, né, trazer ele para nós? Porque é muito fácil eu chegar e, não, eu vou fazer educação física porque eu quero trabalhar na academia. Não, meu amigo, não tem só academia, tem muita coisa. A educação física é um ramo de desbravamento muito grande. Quando você se acha nela, eu tenho certeza que você vai amar ela. Mas para trabalhar com esse idoso, como que você acha que nós devemos trabalhar com esse idoso? Bom, eu acho que quando a gente vai trabalhar com qualquer pessoa, né, na nossa área, eu acho que a gente tem que sempre pensar que cada aluno é único, né? Já começa por aí. Cada aluno tem uma especificidade um pouquinho diferente, tem um jeitinho diferente. Tem alunos que da terceira idade que eles chegam, abraçam, às vezes a gente não precisa fazer muito, né? Eles mesmos conquistam a gente antes da gente conquistar eles. E essa questão de individual, sabe? A gente respeitar o tempo de cada pessoa, porque cada pessoa ela vai reagir de uma forma diferente, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja idoso, seja independente do que for. Cada pessoa tem a sua individualidade, tem o seu jeito de pensar, e nós, como profissionais da área, a gente tem sempre que estar ali por eles, né? Independente se ele quer conversar hoje, se ele não quer, se a gente está ali para eles, né? É a nossa função como profissional de educação física É estar isso mesmo. por eles, né? Se doar um pouquinho, né? Oi? É isso mesmo, né? Se doar, né, um pouquinho a mais, né? Andar aquela jornada a mais, né? Sim. E o idoso, Esse que é o bonito. às vezes, ele encontra no profissional aquela coisa de afeto, né?
porque eu dei algumas aulas lá e, enfim, e eles reconhecem, sabe? Não tem coisa melhor do que ele chegar para você e você ver aquele desenvolvimento dele, o aluno que entrava na água e ficava só na borda para ter aquela ambientação com o meio líquido, o aluno que começou a pegar um macarrão e fazer uma caminhadinha, sabe? Isso é gratificante. Isso não tem preço, não tem valor. Eu acho que para nós, que a gente sabe o valor e a importância dessa profissão, né? É o que eu sempre falo, que a nossa vida seja para ajudar outras vidas também. Porque se você É faz com isso amor, mesmo. é uma entrega e você só recebe coisas boas. E tem toda a questão psicológica também, né? Que quando eles se acostumam com você e é um carinho, e é um afeto, e é uma troca, assim, muito única, sabe? De professor e aluno. É única, exatamente. Eu tenho, né, nós entramos em um debate, né, sobre um artigo, né, nós estávamos lendo, que é a coordenação motora fina e propriocepção de idosos praticantes de hidroginástica. Esse trabalho, a gente dissecou ele muito bem pela Universidade Federal de Santa Maria. Foi introduzido um trabalho de coordenação motora fina para idosos. A gente vai dar uma secadinha e conversar um pouquinho sobre isso. O professor Bruno, ele tem um trabalho minucioso com idosos. E nesse artigo ele traz que os resultados não foram significativos. Mas aí você vai perguntar, mas então por que você trouxe esse artigo se ele não foi significativo? É bem por isso. É por essa capacidade de nós, profissionais, se adequarmos ao sistema e colocarmos uma melhoria para cada indivíduo. É saber a necessidade desse indivíduo e fazer controlar. Karine, você trabalhou um pouquinho com o professor Bruno. Consegue dissecar um pouquinho para nós sobre essa questão? Bom, o Bruno, ele tem uma metodologia dele, né? Eu gosto eu sempre vi as aulas dele, então, não que fosse melhor ou pior, cada professor tem o seu jeito de trabalhar, né? E a gente sempre tem o feeling de pegar as coisas que a gente, né, acha que são, que podem agregar para nós, né? E o Bruno, ele consegue trabalhar uma questão, não só na questão da parte, o aluno na piscina, né? Ele trabalha uma questão de voz, de postura, de como passar isso para o idoso, né? Porque às vezes eles têm um pouquinho de problema auditivo, às vezes eles não entendem, né? Porque tem toda uma questão verbal, tem toda uma questão física, de você mostrar para o aluno o que ele precisa fazer e acompanhar o movimento da água também. Porque não adianta você fazer uma coisa Perfeito. no piso. É a coordenação motora e propriocepção dentro da água, né? Para quem não sabe o que é essa propriocepção dentro da água, eu vou dar uma esboçadinha um pouquinho, que é propriocepção é um termo utilizado para descrever todas as informações neurais originais do processo nos proprioceptores mesmo, tá? Das articulações, ou seja, eles ficam nas articulações motoras. Por exemplo, encosta o seu dedo no nariz, aonde está seu cotovelo? Então, isso é propriocepção, é você saber onde está seu organismo, qual que é a posição. Por isso, dessa importância do indivíduo dentro da água, dessa locomoção. Então, elas são enviadas por meio de vias aferentes do sistema nervoso central, de modo consciente ou inconsciente. Entendo? Olha, já deu para captar mais ou menos o que é, então. E elas são todas referenciais à biomecânica do corpo, perfeito? Agora, o que são coordenação fina? Pessoal, para quem está ficando idoso, a pior coisa é você tentar pegar um copo, passar o batom, principalmente a senhorinha, pôr um brinco. Essa coordenação fina, quando você vai ficando idoso,
cortar um tomate, cortar uma salsinha. Isso é perder toda essa tua coordenação. E a hidroginástica, ela tem um papel fundamental para isso, para trazer de volta essa locomoção. Mas aí que tá, é o profissional se adequando, né? É o profissional entendendo o que tem que ser feito com esse aluno, entendendo cada um deles. Ah, eu tenho 12 alunos, tenho 15, 20 alunos na minha hidroginástica. Eu vou precisar saber de cada um deles, eu vou precisar saber o que eles estão precisando, né? Exatamente. Pode continuar, velho. Bom, e aí o Bruno, ele tem essa... o Bruno, as meninas, enfim, a Maiara, aprendi bastante com ela também, a questão de que cada um é cada um. Você vai explicar, você pode explicar de uma forma visual ou de uma forma física, mostrando, e talvez ele não pegue no primeiro momento, né? Talvez ele demore para pegar um pouquinho, porque, como você falou, é a coordenação motora. E chega na terceira idade, o processo de combinar movimento com ação é um pouquinho mais diferente para eles, porque se você falar, levanta a mão direita com a perna esquerda, eles vão demorar um pouquinho mais para processar, né? Dependendo, é claro que cada um é cada um, né? Isso, digamos, numa pessoa um pouquinho mais limitada, né? Mas o Bruno, ele trabalhava bastante a questão de sempre, ao mesmo tempo que ele respeitava o aluno, ele sempre trabalhava um desenvolvimento. Olha, vamos lá, continua, não para. E toda uma questão também de isolar a musculatura, de trabalhar de uma forma mais, não limitada, mas uma forma mais resistente ao que caberia aquele idoso, aquela aula, aquele planejamento, sabe? E essa parte do Bruno é algo que eu acho super interessante no desenvolvimento, né? Porque conforme você vai assistindo ali, ele vai pegando. E se ele não pegar na primeira aula, ele pega na outra. E a locomoção do idoso dentro da água é totalmente diferente. É questão de Sim, equilíbrio, nem todo idoso água, se ele tiver tontura, ele tem que se adaptar a isso, né? Ele tem que ter essa adaptação. Então não é só chegar lá e dar macarrão, pranchinha, tem que ter, ao mesmo tempo que você planeja uma aula para todo mundo, é uma aula para cada um, né? Você tem que adaptar, você pega uma prancha para um iniciante, você fala, fica na borda, faz uma caminhada daqui até ali. Essa caminhada dentro da água já é um esforço muito grande para alguns deles. E às vezes realizar um movimento, qualquer que seja, independente do objetivo da aula, seja resistência, força, potência, seja uma aula de dança mesmo dentro da água, já é algo bem, como que eu vou dizer, bem explorado com eles, né? E eles respondem, sim. se eles gostarem, se tiver toda essa evolução, eles respondem muito bem. Eu quero enfatizar novamente a capacidade do profissional ele se adequar a cada indivíduo. Então, para você que está assistindo nós agora, entrou agora e está tentando imaginar o que seria um idoso fazendo hidroginástica, perceba, o profissional ele sempre vai se adequar a cada indivíduo, vai proporcionar para ele um bem-estar físico, mental, ou seja, eu falo assim, ó, leve. Tenho certeza que vai gostar e vai continuar indo muito bem. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade imensa com música. Falo, falo abertamente porque sou horrível com música. Karine, como é que é escolher uma música para um idoso? Porque a gente sabe que a hidroginástica, ela tem que ter uma musiquinha, tem que levar esse bem-estar, tem que levar essa socialização. E aí? E agora? Daí eu só gosto de outras coisas e não vou. Como é que eu faço com isso, Karine? Agora, eu tô perdido. Eu falo, com música, e aí eu ia colocar só um Arautos do Rei pro Zelinho cantar. A parte da música é algo assim que eu me surpreendi, para ser bem sincera. Eu sempre tentava encaixar o objetivo da aula com as músicas. A gente que é um pouquinho mais
um pouquinho mais novo, a gente gosta de uma música um pouquinho diferente, né? Coloca um ritmo um pouquinho diferente. E às vezes a gente acha que a gente vai ser julgado por eles por isso. E não, às vezes eles saem da aula, que música que era aquela? Me marca no papelzinho para eu levar para casa, que eu quero baixar essa música. E isso é muito bom, sabe? Porque eles gostam dessa vibe de gente nova, eles gostam das coisinhas antigas deles e não tem problema, pode colocar qualquer tipo de música, mas é sempre bom pensar na diversificação, né? No que não sempre não sempre o mesmo ritmo, não sempre a mesma música, mas sempre que traga isso algo bom para eles, sabe? Por exemplo, coloca uma música lá da época que eles gostavam, nossa, eles ficam doidos dentro da água, eles lembram de coisas da vida deles e contam Tanto histórias. é que a educação, né, o profissional de educação física, ele se renova da seguinte forma, né? Seja qual atividade, vamos dizer assim, agora, foi 7 de setembro, dia da independência. Vai fazer uma aula de dia da independência, e dá certo, entenda. O que mais tem é, né, hidroginástica, hidrofesta junina, hidro dia dos namorados, hidro dia dos avós. Então, a socialização, né, que é mais importante para esse indivíduo, é muito importante a gente ter esse feeling, né, saber projetar, né, cada ação para uma melhoria, né, desse indivíduo. Queria agradecer você, Karine, por ter topado o desafio aí. Agradeço. Espero que o pessoal goste da nossa abordagem com hidroginástica para idosos, tá? Essa população de risco. A próxima live a gente vai fazer sobre gestantes, que é uma coisa que eu adoro falar sobre a fisiologia da mulher, que ela tem uma especificidade para cada um. Fica o convite para todos, para a próxima. Quero agradecer você, Karine, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, não sabia que ia ser assim. E meio em cima da hora, mas a gente está aqui, né? A gente não é especialista no assunto, a gente está aprendendo. E eu acho que essa é a nossa fase, né? Da gente aprender, da gente errar e da gente corrigir nossos erros. E depois também, porque somos seres humanos e a gente está em constante evolução, em constante desenvolvimento. Então, eu acho que a gente só vai ser um bom profissional quando a gente for um bom ser humano para o próximo, né? Não adianta você ter doutorado, mestrado, uma coisa que eu gosto sempre de falar, até a gente conversou hoje, né? Sobre o Fabiano e sobre o Ricardo e todos os nossos mestres e professores, que a gente só é alguém, pelo que a gente chegou aqui hoje, por pessoas que estavam por nós antes, né? Que eu acho o próprio Isaac Newton, né? Frase de Isaac Newton, né? Só estou onde estou porque me agarrei nos ombrais dos meus heróis. Ou seja, a gente se agarra muito nas pessoas que nos incentivam, né? Nós tentamos buscar o conhecimento, desbravar, né? E ter, né, essa coisa de enfrentar, né? De enfrentar o que vem pela frente e esse desafio, que é mais importante, né? É aceitar os desafios que a vida dá e seguir em frente. Obrigado, Karine. Obrigado,